Olá, e vale o nosso aviso inicial. Esta análise é inteiramente baseada no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Isso mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 18. O tema é Conhecimento Específico para o cargo de analista da Assembleia Legislativa de Rondônia. Um tema denso. Bastante. A gente vai falar da Constituição Estadual, focando nos princípios, no poder legislativo e na fiscalização. E a nossa missão aqui, é bom dizer, vai além de só repassar o conteúdo. Com certeza, a ideia é decodificar a estrutura de poder em Rondônia, mas, mais importante, é identificar aquelas armadilhas clássicas que a banca FGV adora preparar. Exatamente, porque não basta saber a lei. É preciso pensar como o examinador pensa. A FGV é mestre nisso, né? Ela troca uma palavra, um prazo, um quórum e pronto. Muda todo o sentido da questão. O objetivo, então, é focar nesses detalhes, aqueles que fazem toda a diferença. É isso aí. Vamos organizar esse conhecimento de forma estratégica. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, pelos alicerces. O professor Lessa destaca logo de cara a organização do Estado de Rondônia. A base de tudo. Ele diz que o Estado se organiza com base na sua autonomia, mas sempre observando a Constituição Federal. E aqui já tem um ponto de atenção imediato. A primeira palavra-chave que o material levanta: autonomia. E qual seria a armadilha aqui? A FGV vai, quase com certeza, tentar confundir autonomia com soberania. Ah, clássico. É um detalhe conceitual que derruba muita gente. Os estados, como Rondônia, eles têm autonomia, tá? Eles se organizam, criam suas leis, elegem seus governantes. Mas não são soberanos. Exato. A soberania é da República Federativa do Brasil. O poder supremo, incondicional. Confundir isso na prova é um erro fatal. Entendido. E claro, o caderno reforça a divisão dos poderes: legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, e define a capital como Porto Velho. Isso. E mesmo nesse ponto da capital que parece simples, o material do professor aponta uma nuance. Que seria? A capital pode ser transferida, mas o como faz toda a diferença. Uma transferência temporária. Digamos, por causa de uma calamidade ou algo assim. Exatamente. Essa pode ser feita por uma lei comum. É um processo mais simples. Agora, uma mudança definitiva da capital, aí a história é outra. Imagino que precise de algo mais robusto, uma emenda à Constituição. Perfeito. Exige uma emenda. E a FGV adora criar cenários para testar isso. Ela vai descrever uma situação e perguntar qual o instrumento correto, lei ou emenda. A resposta está no detalhe, temporário ou definitivo. Excelente. Bom, já mapeamos os princípios, agora vamos entrar no coração do nosso tema. A Assembleia Legislativa de Rondônia, a ALERO. A Fortaleza, como a gente falou, O caderno nos diz que ela é composta por 24 deputados estaduais. Um mandato, claro, de 4 anos. e esse número, 24, é importante. Ele não é aleatório, né? Ele segue uma regra de proporcionalidade que vem lá da Constituição Federal. E com o mandato vem as prerrogativas. Chegamos nas famosas imunidades parlamentares. Um dos tópicos preferidos de qualquer banca. O material divide bem a imunidade material e a formal. A material é aquela da inviolabilidade por opiniões, palavras e votos. Parece criar uma proteção bem forte porque é dito durante o mandato, né? A ideia é exatamente essa. É garantir que o parlamentar tenha liberdade de expressão na tribuna para fiscalizar, para criticar, sem medo de um processo depois. Mas essa proteção é absoluta? Ela é absoluta no que diz respeito ao exercício da função. O que a FGV explora são os limites. Se o deputado usa a tribuna para fazer um discurso duro, ele está protegido. Agora, se ele vai a um programa de TV e faz ofensas pessoais que não tem nada a ver com o mandato, Aí a conversa muda. a discussão fica mais complexa. O ponto central é sempre um nexo com a função parlamentar. A proteção é para o cargo, não para a pessoa em todos os seus atos. Faz todo sentido. E a questão da prisão? Isso nos leva para a imunidade formal, correto? Perfeitamente. E aqui a regra é muito específica. Desde a diplomação, o deputado estadual não pode ser preso.
a não ser... Em flagrante de crime inafiançável. Exato. E mesmo nesse caso, a prisão é só o começo de um outro processo, que é político. Como assim? Os autos da prisão vão em até 24 horas para a Assembleia Legislativa. E é a ALERRO que vai decidir o que acontece. A Assembleia decide se mantém a prisão ou não? Isso, pelo voto da maioria dos seus membros. Peraí, isso parece um pouco estranho. Quer dizer que, se um deputado comete um crime grave, a Assembleia pode, por uma decisão política, simplesmente soltá-lo? Exatamente esse o ponto do sistema de freios e contrapesos. A decisão da Assembleia não é um julgamento do crime. O processo judicial continua correndo, normalmente. Ah, entendi. A decisão é sobre a conveniência de manter um representante eleito preso. É uma decisão de natureza política, não jurisdicional. E a FGV vai testar se o candidato entende essa diferença. Fica claro. Agora vamos falar do que a Assembleia faz. O professor Lessa divide as competências de um jeito bem didático. Primeiro, aquelas que precisam da sanção no governador. As de maior impacto, geralmente. Exato. PPA, LDO, orçamento anual, tributos, criação de cargos, tudo que mexe com o dinheiro e a estrutura do Estado. A sanção é a expressão máxima do diálogo entre os poderes. O legislativo aprova, mas o executivo que vai executar precisa concordar. E do outro lado, as competências privativas da Assembleia. As que não precisam do aval do governador. Coisas mais internas, né? Isso, eleger a mesa diretora, fazer o regimento interno e um ponto que me parece crucial, julgar anualmente as contas do governador. Essa é uma das ferramentas de controle mais poderosas que o legislativo tem. E essa divisão toda nos leva a um outro campo minado de pegadinhas, que é a iniciativa das leis. Ah, com certeza. Talvez o maior deles. Então vamos a um exemplo prático. Um deputado, cheio de boas intenções, propõe uma lei para aumentar o salário dos servidores da saúde. Parece uma ótima ideia, não? A intenção é ótima, mas o projeto nasce morto. Por quê? Porque ele tem o que a gente chama de vício de iniciativa. E a FGV montaria uma questão exatamente assim. Leis sobre servidores do Executivo ou que aumentem despesa para o Executivo são de iniciativa privativa do governador. Então não importa se a causa é justa, se a proposta não vier do lugar certo, ela é inconstitucional. Exatamente. A regra prática que o material ajuda a gente a fixar é: cada poder cuida da sua própria casa, dos seus servidores, da sua organização. Entendido. Isso nos joga direto na outra face do poder, a fiscalização. Como a Assembleia garante que tudo está correndo como deveria? A fiscalização é o grande contraponto de legislar, e a Constituição Estadual define que o controle externo é exercido pela Assembleia, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, o TCE-RO. A palavra auxílio me parece ser a chave aqui. Não é uma subordinação, é uma parceria. É a analogia perfeita. O TCE é um órgão autônomo, ele não é um departamento da Assembleia. Ele é o perito que fornece o laudo técnico para a decisão política do Legislativo. E a FGV deve tentar dizer que o TCE é subordinado, eu imagino. Pode apostar. E já que falamos do TCE, precisamos falar da composição. Números. Um prato cheio para as provas. O material do professor Lessa é bem claro. São 7 conselheiros. 7. E a escolha deles é um quebra-cabeça, né? 4 são escolhidos pela Assembleia. E os outros 3? Pelo governador. Mas ele não tem liberdade total. Um tem que vir dos auditores do TCE, outro do Ministério Público de Contas e só o terceiro é de livre escolha. E todos eles ainda precisam da aprovação da Assembleia. É um sistema bem amarrado para garantir o equilíbrio. Exato. Para que o tribunal não seja uma extensão de um único poder. E como esse dueto funciona na prática? No julgamento das contas do governador, por exemplo. O TCE faz análise técnica e emite um parecer prévio. Uma recomendação pode ser pela aprovação ou, o mais grave, pela rejeição. E esse parecer vai para a Assembleia, que dá a palavra final. Isso. E é aqui que mora o detalhe que vale ouro na prova. O parecer do TCE não vincula a decisão dos deputados. Então, eles podem simplesmente ignorar a recomendação técnica? Isso parece enfraquecer o TCE? Poderia. Mas existe uma salvaguarda, e essa é a pegadinha. Para derrubar um parecer que recomenda a rejeição das contas, não basta uma maioria simples. Precisa de mais.
Muito mais. A Constituição exige um quórum qualificado de 2/3 dos deputados. Uau, 2/3 é muita gente. É uma barreira altíssima. Na prática, isso dá um peso gigantesco à análise técnica do TCE. Para discordar do técnico quando o caso é grave, precisa haver um consenso político muito forte. Uma nuance fundamental. Além desse controle, tem as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. A ferramenta de investigação própria da Assembleia. E para criar uma, a gente precisa de 3 requisitos, que a FGV adora separar em itens A, B, C e D. Vamos a eles. Primeiro, requerimento de 1/3 dos membros. Isso garante que a minoria também possa investigar. Segundo, um fato determinado, nada de CPI genérica. E terceiro, prazo certo para acabar. Certo. E o material diz que elas têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E isso parece... Muito poder. Parece. E a palavra-chave é próprios, não idênticos. A CPI pode muita coisa. Pode quebrar sigilo bancário, fiscal. Mas ela não pode tudo. Exato. E é nessa fronteira que a FGV trabalha. A CPI não pode determinar medidas de reserva de jurisdição. Que são aquelas que só um juiz pode determinar. Isso. Uma CPI não pode decretar uma prisão, não pode ordenar uma busca e apreensão na casa de alguém e não pode autorizar uma interceptação telefônica. Ela investiga, produz um relatório e envia para o Ministério Público. Perfeito. O MP é quem vai, de fato, processar criminalmente. Entender o que a CPI pode e o que ela não pode fazer é um ponto clássico. Certo. Cobrimos muito terreno, acho que é hora de consolidar tudo, o nosso resumo de ouro baseado no fichamento do professor Lessa. Vamos lá. Ponto número 1. O básico do básico. Rondônia tem autonomia, não soberania. E a ALERRO tem 24 deputados. Ponto 2. Competências. Se a lei fala de orçamento ou de servidores do executivo, a iniciativa é privativa do governador. Se não for, nasce com vício de iniciativa. Ponto 3. Fiscalização. É a ALERRO com o auxílio do TCE-RO. Auxílio é a palavra-chave. E o TCE tem 7 conselheiros. 4 da ALE, 3 do governador. Fechando, o parecer do TCE que rejeita as contas só pode ser derrubado por 2/3 dos deputados e a CPI precisa de 1/3 dos membros para ser criada. E tem mais um número crucial que o material destaca. O prazo para o governador sancionar ou vetar uma lei. Qual é? 15 dias úteis. E se ele ficar em silêncio? O silêncio significa sanção. A lei é promulgada. Sanção tácita. É um detalhe de prazo que a FGV adora. Sabe, uma dica que fica de tudo isso é pensar na lógica da separação de poderes. Se o assunto é a organização interna de um poder, a iniciativa de legislar sobre aquilo, em regra, é do próprio poder. É um ótimo raciocínio. Ajuda a matar muitas questões de competência e iniciativa. E para fechar, tem uma reflexão do professor Lessa no final do caderno que eu achei muito poderosa. Eu sei qual é. Ele cita Provérbios, né? Onde não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Exato. E ele conecta isso com a função do futuro analista legislativo. Dizendo que a Constituição Estadual é essa direção sábia. E que dominar essa bússola não é só um requisito para passar na prova. É a essência do trabalho lá dentro, de garantir a segurança jurídica, as regras do jogo democrático. É uma bela forma de encerrar. Bom, essa análise foi baseada no material do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa. Para aprofundar os estudos, não deixem de se inscrever no canal e acompanhar os materiais completos.